Boa tarde, minha gente. Começando mais um programa Top TV, esse sempre nosso encontro aqui pelas ondas da TV Leste Record, sempre trazendo para vocês notícias, informações, roteiros de turismo, viagens pelo Brasil e pelo mundo. E hoje eu estou na bela e querida cidade de Belo Horizonte, encontrei meu amigo Guilherme. Na verdade, eu vim para falar sobre turismo, sobre hotelaria, na verdade sobre hotelaria, mas que envolve, na verdade, toda essa questão, porque quando você monta aquele pacote ali de viagem, seja a negócio ou a lazer, você tem que estar numa instalação bacana, um lugar gostoso, num hotel que vai te oferecer uma série de valores agregados, uma experiência, na verdade, que vai te proporcionar, né, algo que você vai guardar na memória. Eu acho que é mais ou menos isso, né, Guilherme? Se a pessoa se frustra, de repente, numa viagem, partindo do hotel, que é o seu lugar de chegada, seja a negócio ou a lazer, fica complicado, né? Como é que é isso? É complicado, né? Até porque hoje em dia as pessoas já têm em casa muito, né? E aí quando você chega em um empreendimento, quando você chega em um hotel, seja negócio ou seja lazer, sua expectativa já é muito alta. Verdade. Né? E eu costumo dizer que muito mais do que a estrutura em si, porque isso é obviamente a obrigação, a gente vende experiências, né? Uhum. A gente vende ou oferece sorriso. Sim. Então, esse intangível do sorriso, da experiência, é no final o que o hóspede procura por ali. E aí começa, na verdade, eu quero daqui a pouquinho falar sobre esmiuçar um pouco, né, desse sucesso, né, da Rede Samba. É Rede Samba, não é isso? Exato. Porque eu estava falando, vou lá pro samba, falando, Rede Samba. Só me corrija, porque eu sou meio... Nós somos lá da Itinga, lá do Vale de Quintinhões, você já viu como é que é. Mas enfim, começa, na verdade, desde o café da manhã. Agora há pouco eu estava falando com a Mari, eu falei, caramba, eu tomei um café da manhã que eu acho que não sei nem se vou almoçar. Eu estou até, nossa equipe está toda hospedada aqui no Samba BH. Começa por aí, quer dizer, desde o café da manhã, o atendimento, o contato com o seu recepcionista, enfim, é todo um conjunto, é isso? É um conjunto que compreende toda essa experiência? É um todo, né? Uhum. É um todo realmente. Na verdade, eu penso que começa muito antes do café da manhã, muito antes do seu check-in no hotel. Porque existe um momento da escolha, né? Para onde eu vou, que tipo de apartamento, o processo da reserva, né? A rapidez desse processo todo, que aí culmina na sua chegada ao empreendimento. E essa pré-venda, vamos dizer assim, né? Essa pré-operação é tão importante quanto a própria operação. Claro. Né? Quantas vezes você entra em contato com o empreendimento que demora a responder, que não envia um voucher de reserva, sim, que te oferece algo que não é o que você quer, né? Que tenta te empurrar alguma venda que não é exatamente o que você está procurando. Então, até chegar esse momento ali da entrada do hóspede no empreendimento. Mas, obviamente, como eu lhe comentei anteriormente, se a gente vende sorriso, sim, né? A gente costuma dizer que o pessoal da central de reservas tem que sorrir no espelho para poder sorrir para o hóspede. É verdade, é verdade. E também, óbvio, na chegada, né? Uhum. Na chegada ali, na recepção, eu acho que esse atendimento, esse acolhimento, muitas vezes pessoas vêm de muito longe, né? Para se hospedarem, mesmo em hotéis mais econômicos, né? Ou não estamos falando de luxo, nós estamos falando de sorriso. Sim, sim. Nós temos hotéis de um patamar muito alto, como por exemplo nosso hotel em Ipanema, ou em Beirute, no Líbano, ou mesmo em Cabo Frio, e hotéis mais econômicos, como os hotéis aqui de BH. Mas em todos, né, um investidor até me perguntou, qual é o brand standard, os padrões da marca Samba, quando você compara os hotéis? O que você tem de padrões da marca? Ele estava associando a uma outra rede internacional. Eu falei, o nosso padrão principal é que a gente sorri em todos os hotéis. Entendi. Independente de onde esteja, né? Independente. E aí, isso que eu queria te perguntar, o que muda? Muda apenas o formato de cara? Nós estamos falando aí do Líbano, do Brasil e tal, eu queria até que você associasse essa situação, porque eu quero conhecer um pouco mais. Falei, você vai ter que ter um tempo para mim, porque eu quero conhecer um pouco mais e que o meu público entenda um pouco mais disso. Essa questão, porque o brasileiro é aquela história, né? Você chega lá, você bate um papo com o recepcionista, às vezes a camareira está no corredor, você conversa com ela e tal. Muda um pouco a questão do costume que você falou, o padrão é o mesmo, mas muda o costume e talvez as iguarias que são servidos, talvez, numa operação fora do Brasil? Você tem questões culturais.
Mas uma cultura principal que a gente tenta ter um enfoque maior é a cultura da samba. Ok. Né? Alusiva aí ao formato de acolhimento, né? Aos serviços que são prestados. Obviamente, se você está no sul do Brasil, você vai oferecer sagu no café da manhã, se for no Nordeste, é tapioca. Mas ao final, o acolhimento tem que ser sempre o mesmo. O mesmo, né? Em estratégia, né, na área de estratégia, alguns acadêmicos comentam que ao final o modelo de negócio é o que acontece na prática. Entendi. Então o modelo de negócio da samba é o que acontece lá na linha de frente, né? Não necessariamente aqui no nosso escritório. O que a gente precisa conectar é o que a gente pensa aqui com o que é entregue lá na ponta. Sem dúvida. Para a gente fechar esse bloco, eu quero que você continue comigo no próximo bloco, tem uma história e todo nome tem uma história. Por que samba? O que quer dizer samba? Isso é interessante e até por conta da nossa presença lá em Beirute, o brasileiro, querendo ou não, tem uma síndrome de vira-lata, né? Eu já conversei com muitas pessoas que me perguntam sobre essa questão da samba e eu falei, é muito simples. A empresa tem 11 anos, né? Mas quando começou, ela já começou com as duas marcas, Samba e Bossa Nova. Samba é muito simples. Samba é dissílabo, é conhecido mundialmente. Verdade. Você tem uma sonoridade que você consegue falar em praticamente todos os idiomas, né? Diferente de outras. E você tem uma pesquisa orgânica muito fácil em função de ser dissílabo, como Google, Yahoo, Facebook. Então, nomes muito grandes, nomes desconhecidos. E por incrível que pareça, nenhuma das redes nacionais ou até internacionais utilizavam o nome samba, né? Você tem aí redes internacionais com nomes os mais diversos possíveis, seja do nome do fundador, seja de um pássaro indiano, enfim, tem de planetas, tem de tudo, né? Mas a samba passa, além dessas questões de ser dissílabo, internacional, fácil pronúncia, passa empatia, né? Passa uma flexibilidade. Sim. Né? Que e por ser bem brasileiro mesmo, né? Eu acho que talvez isso pega muito, né? Com certeza. Que remete samba, você remete para o Brasil, né? Quer dizer, o único lugar do planeta que tem. Eles tentam. Você é libanês? Não, você tem. Não. Tem cara de. Não é não, Mário? Tem cara de libanês. Eu tenho família. Eu tenho um tio que nasceu no Líbano, Halid Mohamed Wahab. Eu falei com ele: não tenta entrar nos Estados Unidos, não, que eu vou te dar um baculejo lá no aeroporto. Com o nome de terrorista, eu vou te contar um negócio. Mas tirando a brincadeira de lado, a gente vai para o intervalo comercial, a gente está mostrando para vocês aí algumas imagens e daqui a pouco eu volto para contar um pouco desses 11 anos de sucesso, essa história, né, de sucesso, né, da Rede Samba, e você vai conhecer um pouco mais das mais variadas operações. Hoje vocês estão no Brasil em quantos estados? São 8 estados. Daqui a pouquinho você vai contar isso para a gente. Eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto, vamos lá. Muito bem, minha gente, já estamos de volta e nessa segunda parte do programa eu continuo com o Guilherme falando um pouco sobre a Rede Samba. E eu falei agora há pouco, né, sobre a história de sucesso. Se a gente for comparar, Guilherme, 11 anos e ter já esse sucesso, essa resposta por parte do grupo, né? Você me disse no bloco anterior que vocês estão em 8 estados e são quantas unidades distribuídas não só no Brasil como fora? Eu queria que você me falasse sobre isso. E essa resposta tão imediata, porque se a gente comparar com outras redes, né, a consolidação demorou muito mais e vocês formataram isso num tempo muito menor, não? Nós estamos aí com 20 hotéis atualmente. Sim. Mais 3 hotéis chegando aí de agora até fevereiro, março. Mas uma coisa que é muito interessante em relação ao modelo de negócio da Samba é que foi um modelo que viveu os 10, 11 anos em um período de crise e recessão. Sim. Você pegar desde 2014, a gente teve ali o problema, a saída da Dilma. Depois da Dilma, tivemos aquela bolha imobiliária. Depois fica Temer, sai Temer. Verdade. Pandemia. Caramba, é mesmo. Então, todo um processo ali complexo, né? Como o Brasil é. Mas, especialmente, isso forjou muito bem o modelo de negócio. Porque o nosso negócio em si é entrarmos em hotéis em dificuldade e levantarmos eles com um choque de gestão. Existe um economista muito conhecido da escola austríaca, que se chama Schumpeter. Ele tem um artigo que chama Destruição Criativa.
Basicamente, para não entrar em questão acadêmica, ele fala que, bom, um chora, o outro vende lenço, não é isso? Então a gente aprendeu a vender lenço. Sim. Nas dificuldades que se aprende e que sobressai, é bem por aí, né? Exato. A pandemia, inclusive, foi um momento no qual a gente... Como é que ficou isso? Que você ficou operando ali com a capacidade mínima? Como é que foi isso? Ao longo da pandemia nós operamos todos os hotéis com todo um plano de contingência. Ok. Nós não fechamos nenhum hotel, mas ao contrário, hotéis de grandes redes com processos muito sólidos, porém mais atravancados, vamos dizer assim, nos propiciaram crescer, porque nós abrimos ali na pandemia 6 hotéis de grandes redes, né? Correto. Que vieram para nós por termos processos mais flexíveis, né? Grande parte desses hotéis estavam fechados, então foi um momento de polvorosa. Olha só. Mas, dada essa flexibilidade e um modelo de negócio, vamos dizer assim, mais ágil, nos propiciou esse grande crescimento. E aí vamos falar um pouco dessas operações, quer dizer, Minas Gerais e número pra gente. Nós temos Minas Gerais, nós temos Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Bahia, Beirute, Líbano. Ok. Projetos agora, para a gente fechar, projetos aí nós estamos aí já viramos a página do 2024, meio do ano, tem projetos para esse ano ainda? Você está dizendo projeto de expansão acontece ainda esse ano ou já é para o 2025? Sim, nós estamos com 3 empreendimentos no estado de São Paulo. Ok. No interior de São Paulo agora, um para abertura em novembro, um segundo janeiro e fevereiro, né? Segundo e terceiro. A expectativa, então, é a melhor possível, né? Diante ótimo, do que vai acontecer, do que vem aí vem por aí, né? São cidades importantes, né? Cidades do interior de São Paulo ali pujantes. E o momento da economia, né? Obviamente tem todo uma questão política aí, mas o momento da economia é muito bom. A gente tem uma venda cruzada entre os hotéis num formato bem interessante hoje. Tá certo. Bom, só te agradecer, a gente tentou mostrar um pouco aí da rede, né? Quer dizer, e eu acho que a gente tem que, como você diz, valorizar não só marca, nome, mas produtos, na verdade, que são genuinamente brasileiros, e a gente percebe aí esse crescimento, o trabalho, né? A força que vocês desenvolvem, né? Dentro desse segmento, e eu só tenho a agradecer, e sempre que eu venho a Belo Horizonte, sempre já fiquei é o segundo hotel que eu fico aqui, já fiquei na Afonso Pena e agora a gente está ali na Rua São Paulo. Isso. E vindo a Belo Horizonte, seja a negócio ou a lazer, eu tenho uma dica muito especial. Rede Samba. Tá aí os endereços, né? A gente tentou mostrar para vocês um pouco aí. Venha que você vai surpreender de uma forma positiva, claro, né? E ter uma experiência aqui em BH. E Minas Gerais? Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia, Mato Grosso do Sul. Opa, tá no Brasil. Agora no interior de São Paulo. Tá certo, é isso aí, meu irmão, muito obrigado. Prazer é meu. Obrigado pelo carinho aí por nos receber. E a gente continua trazendo para vocês um pouco de Top TV. Daqui a pouco eu volto, né, após o intervalo comercial. Segura aí, até lá.